shofar, um instrumento que o Senhor colocou nas mãos dos sacerdotes em Israel. Era um instrumento que eles usavam para chamar o povo ao arrependimento, à adoração no templo e no tabernáculo, e também chamava os soldados para a guerra. É interessante que o shofar do Senhor está tocando em todo o Brasil, porque o Senhor está chamando a nação brasileira a se reunir e a voltar-se a Ele. E nós temos ouvido a voz do Senhor. Nessa fita, quero compartilhar com você a palavra profética que nós recebemos durante o ano 2000, durante a celebração do Brasil 500 anos. É uma leitura espiritual sobre algo que Deus está falando para a nação brasileira. Eu creio que vai edificar a tua vida. Foi gravado aqui na INSEGEC, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, da pastora Valnice, durante o mês de outubro de 2001. Nossos irmãos cederam essa fita para nós e nós queremos colocar essa ministração à tua disposição. Você vai notar que a ministração toda, a ministração que aconteceu durante o culto, está gravada. E nós cremos que você vai receber do Senhor aquilo que Ele ministrou naquela noite. Depois, no final, eu terei mais algumas palavras para você. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo. Em Êxodo 19. Êxodo 19. Alguns anos atrás, quando o Senhor começou a dar algumas palavras para mim a respeito da nação, eu estava lendo e estudando Êxodo. E as coisas que Deus falava, eu queria estudar a aliança. Eu estava querendo me aprofundar no conhecimento espiritual em relação à aliança das nações com o Senhor. E todas as nações seguem, para chegar ao Senhor, precisam seguir o padrão que Deus deu no povo de Israel e com o povo de Israel. E não me incomodo com risadas, então não segura, tá? Porque essa nação vai rir muito. Eu estava lendo em versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos do Brasil. Brasil? Aí eu parei, eu falei, vovó, mas a página diz Israel, como é que eu ouvi Brasil? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo, você vai falar essas palavras para a nação brasileira. Então receba a palavra do Senhor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos do Brasil. Amém, Senhor. E eu vou falar de 3 coisas que estão
nessa passagem, nesses 2 versículos, que Deus queria ressaltar. Tá? Primeiro, Brasil é uma nação peculiar. E nós precisamos entender isso. Tá? Brasil é peculiar. E até como produto importado, eu acho interessante Deus colocar essa palavra na minha boca para dizer, não copie as outras nações. Não será um xerox de nenhuma outra nação na face da terra. Ele tem escolhido o Brasil como nação peculiar. Significa que vai ser diferente. Significa que vai abrir caminhos que outros não abriram. Significa que aquilo que ele vai fazer aqui ele não fez em outros lugares. Louvo a Deus. Agora vamos chegar nos detalhes. Louvo a Deus por aquilo que ele está fazendo em Toronto, Pensacola, o que ele fez na Coreia, na África do Sul, em muitos lugares, que até chega a Colômbia também. Louvo a Deus. Mas o que ele vai fazer no Brasil é peculiar. E o que observo é que você pode trazer todas essas unções e todas essas coisas para o Brasil e não pega do mesmo jeito que pegou lá de onde vem. E por quê? Porque o que Deus tem para o Brasil é peculiar. E eu vejo que ele está fazendo uma mistura. Ele está fazendo um coquetel. Ele está misturando unções. Ele está trazendo aquilo que ele tem feito em várias nações. Está trazendo para cá, para derramar algo aqui que vai criar uma explosão. Mas essa nação é peculiar. A segunda coisa, reino de sacerdotes. Uma nação de sacerdotes. Em todas as áreas, Brasil será levado, será levado perante as nações e será conhecido como reino de sacerdotes. Não importa a área que o brasileiro trabalha, onde ele for enviado ou recebido, ele será conhecido como sacerdote do Senhor. E o que vai sobressair da sua estada entre as nações, não é o seu conhecimento disso ou daquilo, senão a aliança do Senhor. Ele ministrará a aliança do Senhor. Brasil é peculiar. Outra coisa que eu gosto, que está aqui, Brasil será conhecido perante as nações como nação santa. A nação hoje conhecida como a mais promíscua e pervertida do mundo será conhecido como nação santa. Nação santa. Nação santa. Nação santa. Durante algum tempo, eu guardei essa palavra pensando, Senhor, isso é legal, mas eu começar a falar isso é muito subjetivo. Eu quero provas. E no ano passado, 2000, eu quero compartilhar uma leitura de algumas coisas que Deus me trouxe. E essa leitura, eu creio que vai trazer cura para a nossa alma da nação. Você sabe que uma nação tem alma? Veja comigo, em 2 Crônicas, Em 2 Crônicas 30, nós estamos no avivamento
de Ezequias, e nesse avivamento de Ezequias, Ezequias está mobilizando um arrependimento nacional. E nesse momento, Israel tem passado por 16 anos de ruína durante o reinado de Acás, o pai de Ezequias. 16 anos de ruína. Ruína é ruína. Pobreza, falta de tudo, é ruína, gente. E num ano, Deus começa a mover, através de Ezequias, um arrependimento nacional. Primeiro os sacerdotes, depois os príncipes e sacerdotes, e depois ele chama a nação para celebrar a Páscoa. Fora de época, com pessoas não preparadas apropriadamente. E Ezequias, o rei, clama ao Senhor e fala: Senhor, mas os nossos corações, olha para os nossos corações. E a palavra diz: ouviu o Senhor a Ezequias e fez o quê? Versículo 20: sarou a alma do povo. Essa palavra que eu trago nessa noite, eu conto com a unção do Senhor para sarar a nossa alma brasileira, a alma nacional que está em nós. No ano passado, Deus começou a falar comigo a respeito dos 500 anos do Brasil. E começou a trazer uma leitura espiritual dos 500 anos do Brasil. Pois a primeira coisa que ele me fez observar é que os 500 anos do Brasil, 22 de abril, no ano passado, caiu justamente entre dia 23 e dia 21. Né? Como em todos os anos. Mas, no ano passado, no nosso calendário, pelo certo ou errado, porque Deus até tem misericórdia para falar usando qualquer coisa, mesmo que não esteja do padrão. No ano passado, na verdade, a Páscoa não era no final de semana, naquele final de semana. Mas porque a igreja estava celebrando, eu vejo a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor fazer coincidir. E ele fez coincidir no ano passado a celebração da Páscoa com os 500 anos do Brasil. E com isso ele começou a falar com a nação brasileira. É muito interessante porque se a gente pensar bem, mas como que isso coincidiu? Nós precisamos reconhecer que a mão de Deus está nisso porque é Ele que controla os tempos. Ou você crê que Pedro Alves Cabral, ao sair de Portugal, falou: ô Rei Manuel, eu preciso sair hoje para chegar no Brasil no dia 22 de abril, porque dali 500 anos vai coincidir com a Páscoa. É claro que não, né? Mas é interessante se você estudar a história, que 500 anos atrás, quando Pedro Alves Cabral e os outros pisaram no norte do Brasil, era justamente a semana da Páscoa. E, pelo bem e pelo mal, com coisas que precisavam ser restauradas e outras não, eles carregavam essa palavra. E historicamente foi declarada, as terras do Brasil foram consagradas. E ao pisar, eles colocaram uma cruz e declararam um monte onde colocaram a cruz, Monte Pascoal, Monte da Páscoa. A declaração, muitas vezes o Senhor usa até quem não sabe para profetizar. Aí o Senhor está declarando alguma coisa. Porque o nome do rei de Portugal, eu tenho visto duas coisas diferentes. Que o nome dele é Manuel, em outros relatos, Emanuel.
De qualquer forma, os 12 nomes têm a ver um com o outro. A mesma coisa, é Deus conosco. Então as terras do Brasil foram consagradas em nome do rei Manuel. Opa! Levantaram a cruz e consagraram as terras de Vera Cruz, da verdadeira cruz. E quando eu estava lendo sobre isso, o Senhor disse: Mike, há 500 anos eu fiz uma aliança com essa terra. Diga para o Brasil que há 500 anos a minha aliança está em andamento nessa nação. No mínimo. No mínimo, porque Deus trata com os moradores da terra até antes dessa aliança revelada. Mas a revelada desde o descobrimento do Brasil. Aí o Senhor começou a trazer várias informações para mim em relação aos 500 anos e os dias 23 e 21. Porque 23 era domingo da Páscoa, 21, então, mesmo que seja errado, é a celebração na igreja da Sexta-feira Santa, onde cria que era o dia do derramamento do sangue de Jesus. Eu quero que ouçamos algo nessa noite relacionado a essa data. Por quê? Porque 21 de abril, no Brasil, é uma data importante. Não é uma data qualquer. E no ano passado, nos 500 anos do Brasil, 21 de abril coincidiu com a Sexta-feira Santa. O dia que comemora o derramamento do sangue do Cordeiro, para estabelecer uma única aliança entre qualquer pessoa, cidade ou nação, tribo, com o Senhor Jesus. Olha, aí Deus faz observar que dia é 21 de abril. Que dia é 21 de abril? Tiradentes. Você conhece a história de Tiradentes? Ele era um maçom. Ele era mártir da independência. E Deus começou a retirar algumas vendas espirituais a respeito dessas declarações da maçonaria em todas as Américas. Porque a maçonaria moveu a independência do norte até o sul das Américas. Alguém aqui foi gerado, foi criado para independência? Para viver independente? Eu creio que não. E nós que conhecemos e temos estudado a maçonaria, sabemos que a maçonaria é totalmente do inferno. As suas consagrações e pactos trazem opressão demoníaca sobre os membros e sobre as nações onde a maçonaria tem movido, tipo, a independência. Então, dia 21 é o dia de Tiradentes, mas espiritualmente, quando esse homem morreu e foi declarado mártir da independência no Brasil, foi feito um pacto com a maçonaria pela nação brasileira e declarado independência. E um espírito de independência entrou na alma do Brasil, como em todas as nações das Américas, a mesma história. Interessante que Tiradentes, em nossos livros de história, é comparado com alguém. Com quem? Com o próprio Jesus. E Deus fez coincidir o dia onde a nação brasileira para celebrar o derramamento do sangue do mártir da independência.
Isso é renovação de pacto, queridos. Em feriado nacional. É um peso muito grande espiritualmente sobre a nação. Mas Deus fez com esse dia com o derramamento do sangue do Cordeiro. Segunda coisa, 21 de abril não é apenas o dia de Tiradentes. E sim é também o dia da fundação de Brasília, 1960. Estou aqui, deixa eu voltar uma coisa para Tiradentes. Quando o Brasil foi compactuado através desse pacto com o sangue de Tiradentes e os outros inconfidentes, houve uma consagração e um vínculo com certos deuses da maçonaria, que se você estudar, basicamente são os deuses do Egito. Você vai ver na maçonaria todos os símbolos do Egito e os nomes dos deuses do Egito citados e invocados nas consagrações da maçonaria. Então, com o pacto através de Tiradentes, Brasil foi compactuado, foi aliançado com os deuses do Egito. Chega também, dia 21 de abril, o dia da fundação de Brasília. Eu recebi, antes de ontem, uma fita chamada Brasília Secreta, onde uma professora faz uma comparação entre Brasília e uma cidade chamada Aquitaton. Aquitaton foi edificado por um faraó chamado Akhenaton. E o então presidente, em 1956, Juscelino Kubitschek, no Brasil, cria, isso está relatado em livros históricos seculares, ele cria que ele era a reencarnação do faraó Akhenaton. É interessante que uma professora secular, de história secular, tem notado as semelhanças 1000 entre as cidades de Brasília e Aquitaton. Aquitaton foi uma cidade que Akhenaton, o faraó, edificou como nova capital do Egito. Ele escolheu o lugar que era o centro da nação do Egito naquela época e levantou a cidade de Aquitaton no centro da nação e consagrou a nação aos deuses do Egito. Brasília é o centro da nação brasileira. E se você for observar, todos os símbolos do Egito estão ali em Brasília. Dia 21 de abril, começou uma celebração de 3 dias, em 1960. E no primeiro dia, o então presidente Juscelino Kubitschek, crendo que ele era a reencarnação de um faraó, recebeu a chave de ouro, chave da nação brasileira. O que isso significa espiritualmente? Senão que a nação brasileira agora, em cerimônia formal, através do seu representante legal, político e agora espiritual, está consagrando a nação brasileira aos deuses do Egito. Basta observar as coisas, os pirâmides em Brasília, os símbolos, e você vai ver Egito em todo Brasília. Só para assegurar e saber que não é brincadeira, no Egito, muitas vezes, os faraós eram sepultados em pirâmides. E havia uma construção que até hoje os homens não sabem fazer no Egito. Os homens não sabem, os arquitetos não sabem
copiar as pirâmides. Inclusive estão caindo em ruínas e eles não sabem reparar. Glória a Deus mesmo. Mas isso mostra que era uma revelação demoníaca, a própria construção. E é interessante porque os faraós eram sepultados lá dentro, no âmago do pirâmide. Mas havia um túnel, um pequeno encanamento feito cortando as rochas do lado de fora até a sepultura do faraó. Um dia por ano. Veja bem os detalhes, e isso para mim revela que era uma revelação demoníaca. Um dia por ano o sol se levantava e batia naquele buraco, e um facho de luz penetrava do lado de fora até lá na sepultura do faraó. E nesse dia, em feriado nacional, a nação do Egito estava celebrando e renovando o pacto desse faraó agora morto com os deuses do Egito. 21 de abril. O sol se levanta entre as torres do Senado e Congresso. Chega numa certa altura e o sol bate no Memorial JK. E há um buraco estrategicamente localizado no teto. E o sol penetra, um facho de luz atinge a sepultura do JK. Quando a nação brasileira está em feriado nacional, renovando o pacto com Tiradentes e celebrando a fundação de Brasília, cidade que formalizou a consagração da nação brasileira aos deuses do Egito. Se não bastasse 9 anos, e você que segue batalha espiritual, 9, nós sabemos que o inimigo usa muito esse número. 9 anos depois dessa fundação, levantou-se uma cidade no Distrito Federal, 42 quilômetros de Brasília, chamado Vale do Amanhecer. E ali não tem Egito, né? Só tem. A fundadora disse: somos os egípcios da modernidade. Com isso se observa que o inimigo não está brincando para consagrar a nação brasileira aos deuses do Egito. E é uma questão formal. Que o peso disso chegue a nós, no sentido de trazer uma seriedade para a igreja se mobilizar devidamente pelas ordens do Espírito Santo para fazer o que é necessário para quebrar essas alianças. – 21 de abril não é apenas o dia de Tiradentes e o dia da fundação de Brasília. É o dia também da fundação de uma cidade internacional chamada Roma. E Brasil não tem pactos com Roma, né? Aqui se sabe até dos pactos alistados para saber quebrar a intercessão. Como se não bastasse, se a gente observar, Candomblé que veio para o Brasil, veio da Nigéria. E nós sabemos de todas as obras que são enterradas pelo Brasil. Especialmente essa daquela coisa do mar. Tá? Que eu não quero nem citar nome porque não é digno de citar.
Sua estátua está no litoral do Brasil, muitos lagos, muitas águas, onde houve consagrações. Se a gente estudar a respeito das origens, das crenças dos povos africanos, das tribos da África, nós vamos poder chegar na fonte de todas essas crenças, de todos os povos da África. Nós vamos poder voltar para um lugar: Egito. Nisso Deus revela uma estratégia do inimigo para consagrar formalmente a nação brasileira aos deuses do Egito. Sabe uma coisa? Eu acho que o inimigo tem ouvido nas regiões celestiais o que Deus tem falado sobre o Brasil. Porque o inimigo fez tudo para impedir que Israel fosse aquilo que Deus queria. Eu acho que o inimigo tem ouvido. E até ele podia até chutar algumas coisas. Onde está o rio mais comprido do mundo? O Nilo, no Egito. E onde está o rio mais volumoso do mundo? Brasil. Ouça com os ouvidos do Espírito Santo nessa noite. Porque Brasil é uma nação peculiar. Um dia eu estava assistindo um documentário. Era sobre as várias raças e povos que existem no Brasil. Podemos olhar ao nosso redor e observar que temos aqui pessoas tão brancas que são rosadas, porque você vê que a pele é quase transparente. Você quase vê o sangue que corre nas veias. Até os nossos irmãozinhos que vieram da África, tão pretinho que brilha. E tudo que possa se imaginar de mistura daqui para lá. E eu quero dizer para você o que Deus falou comigo um dia. Mike, olha isso. Olha ao seu redor. Olha. Olha ao seu redor. Você está observando que todo mundo tem uma cara igual? Está vendo? Todo mundo tem o mesmo nariz, os mesmos olhos, o mesmo cabelo. Tá. Quem tem apenas sangue de um povo só, você é sangue puro, tá? Um só nas suas veias. Um só, ok? São poucas. Quem tem que você saiba duas nações nas suas veias? Fora do Brasil. Eu estou falando português, espanhol, indígena e africana. 3, 4. Olha ao redor, hein? 5. Sabe o que é? Aqui é onde os povos se misturaram. É o único país do mundo onde isso aconteceu. O único. Brasil é peculiar. Aí Deus disse, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha para a pessoa do seu lado. Deus disse, Mike, Brasil tem a cara do céu. A palavra não fala de todas as tribos, povos e raças e nações. Hã? Pois estão dentro de você.
E sabe o que Deus fez no ano passado, fazendo coincidir o dia de Tiradentes, o dia da fundação de Brasília, o dia da fundação de Roma, onde todos os pactos do Brasil com Roma funilam. Sabe que Deus declarou, fazendo coincidir isso? Eu quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. Eu quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. Eu quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. Eu sei, queridos, eu sei que não foi na perfeição de todas as coisas. Eu sei que as datas e dias, algumas coisas eram erradas em relação às datas bíblicas. Mas nós não podemos negar que nesses dias, Deus chamou a atenção da nação brasileira, mesmo nas datas erradas, à cruz de Jesus, ao derramamento do sangue do Cordeiro, para declarar: eu quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. Quer uma prova a mais? Dia 22, o dia seguinte, o Brasil celebrou 500 anos. Bom, um judeu vai ouvir esse número 500 e vai despertar para uma coisa: é um ano de jubileu. Ah, é? Quantos jubileus? 10. Quantos foram os deuses do Egito que Deus ridicularizou com as pragas? Eu quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. Era claro. Claro, claro, claro. E sabe o que é? Com isso Deus começou a chamar a minha atenção para algo. Deus estava usando uma linguagem para falar com o Brasil. Veja mais um detalhe. Brasília foi fundada que ano? 60. O ano passado era 2000. Quantos anos de 60 para 2000? Quantos anos o Israel ficou no deserto? Eu só estou vendo Deus falar coisas que convergem para declarar: quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. E deixa eu dizer uma coisa para você. Observando essa linguagem, meditando diante do Senhor, eu comecei a ouvir mais. Porque algo, se Brasil é peculiar, como Deus tinha declarado, e agora Ele está usando uma linguagem profética. Você reconhece isso? Quando Ele fala assim, Ele está usando uma linguagem profética. Aquilo que eu falei hoje de manhã sobre Asaf. Podia falar algumas coisas sobre Davi também. É um sinal para essa nação. Daniel. O Daniel lá de Santos, Daniel Souza. Intercessor na adoração. Ana Paula. Ana, intercessora. Paula de Paulo, missionário. Olha só. Tem sinais ao nosso redor. E Deus está falando com a nação brasileira com sinais. E eu sei que a INSEGEC está até aqui com sinais. A partir da nossa irmã também. Sei de sinais na sua vida também. Sim, mas eu quero que você veja uma coisa. Deus não está falando com outras nações que eu tenho ouvido falar. Ele não está falando com os detalhes e com essa linguagem profética como Ele está falando com o Brasil. A primeira vez que eu falei isso, eu chorei.
mas eu consigo falar agora. Deus não está falando com a minha pátria com essa linguagem. Eu falei agora de manhã. É hora de cinta. É hora de castigo. Deus não está usando uma linguagem profética. Ele está metendo castigo. Mas no Brasil, fazendo essa leitura, que se nós ouvimos a palavra do Senhor nisso, Ele está olhando, Ele está dizendo algo a mais para o Brasil. Ok? Ele está dizendo algo a mais. Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és escolhido. Assim como Israel foi escolhido, tu és escolhido. Ele está usando uma linguagem, a mesma linguagem com que ele falava com Israel. Brasil, tu és escolhido. Podemos pensar, olhando as circunstâncias ao nosso redor, as notícias dos jornais, o sofrimento em muitas áreas. Mas Deus está dizendo, assim como Ele dizia para Israel quando estava no Egito, tu és escolhido. É uma hora da escolha do Senhor para a nação brasileira. E vamos falar uma coisa só para que não suba a soberba, né? Deus escolheu Israel por aquilo que era. Deus escolhe qualquer pessoa por aquilo que ela é. Ele escolhe quem? Os fracos, os loucos, os que não são, para pôr a nada aqueles que acham que são. Não fomos escolhidos porque somos alguma coisa. Fomos escolhidos. Ponto final. E o fato dessa escolha, Deus quer trazer cura para as nossas almas. O futuro do Brasil é um futuro bom. É bom, não é ruim não. Não é ruim não. A segunda coisa que eu ouvi, através das palavras dos 40 anos de Brasília, era: chega de deserto. Chega de deserto. 40 anos passaram. Chega de deserto. Quero tirar esse povo do deserto. Historicamente no Brasil, o último grande derramado, o Espírito, que marcou a igreja brasileira, começou justamente no início dos anos 60. Eu tenho conversado e consultado várias pessoas, vários ministros que participaram disso, e todos concordam que Deus derramou do seu Espírito de uma forma tremenda. Milagres extraordinários aconteciam de uma forma natural. Presença, a convicção do Espírito Santo. Algo que marcou esse mover de Deus. Mas a igreja começou a tratar esse derramar, primeiro com orgulho. Eu sou o ministro da unção. Nós somos a igreja da unção. E depois começou a definir: não, o Espírito Santo não faz isso. E não faz aquilo, e não pode fazer aquilo outro.
E eu diria que os anos 80 e 90, na igreja de uma forma geral, eu não estou falando locais específicos, mas de uma forma geral pode-se definir, pode-se descrever como seca espiritual. Mas Deus está dizendo, chega de deserto. E nisso eu quero compartilhar um sinal. Porque além de ouvir isso com os 40 anos findando de Brasília, eu tenho uma história da minha vida. E eu preciso contar essa história, não porque eu quero chamar atenção para mim, mas assim como para entender a vida de Oséias e a mensagem de Deus na vida de Oséias, de Isaías e outros, eles tinham que contar a sua história. Está escrito na Bíblia que Oséias casou-se com uma prostituta, ela voltou à prostituição, ele trouxe de novo, santificou e teve mais filhos com ela. Agora, quais são os jovens, os homens não casados aqui? Solteiros. Tá. O que teria que acontecer na tua vida para Deus falar, vai procurar para a esposa, como esposa, uma prostituta? Eu teria que ver esse anjo, eu teria que ouvir a sua confissão umas 10 vezes de onde ele vem, tá? E uma vez que você casou e ela voltou à prostituição, ouvir Deus falar, agora volta, busca de novo. Só que, através da vida de Oséias, Deus fala para nós o que ele fez com Israel, indo para a prostituição espiritual no Egito, tirando Israel dessa prostituição, trazendo para si, gerando um povo. Mas Israel voltou à prostituição. Agora, Oséias se escreve também Josué. Em hebraico, Josué e Oséias. Mas, em grego, é Jesus. Os nomes são os mesmos. Agora, quando Oséias busca a Gomer a segunda vez, ele está profetizando o que vai acontecer. E nós, que estamos aqui, somos o fruto dessa profecia. Deus disse que ia buscar a Gomer de novo, trazer para si e gerar mais filhos. Nós somos os filhos gerados dessa profecia. É constrangedor saber que um profeta casou-se com uma prostituta. Mas é a história de Deus. É a história do nosso noivo. E somente a obra do Espírito Santo para nos santificar e nos tornar a noiva sem mácula e sem ruga. Mas o Espírito Santo faz. Quero compartilhar uma história. Em 1994, nós fomos levados à porta de um ministério e saímos desse ministério por causa de algumas coisas que o Espírito Santo estava fazendo. E ficamos uns 3 anos numa caverna, ouvindo Deus e sendo renovados e reformados em relação à teologia. E ouvindo o Senhor em relação a várias coisas que eu tenho trazido aqui. Em 1996, começamos a buscar do Senhor, o que nós vamos fazer? Porque eu estou parado aqui há tempo, agora o que eu vou fazer, Deus? E entende, eis-me aqui como estrangeiro no Brasil, não sabendo o que fazer, nem para onde ir. Lá eu estou com minha esposa, com os nossos filhos, a Rebeca e Benjamin, e eu estou assim, ó. Deus, quero ouvir. E um dia Deus deu uma palavra para nós, Rio do Leão. E quando eu ouvi essa palavra, Rio do Leão, uau, aqui dentro tremia. Liguei para a nossa intercessora, aquela escandalosa que eu falei de manhã, né? Peguei, pá. O que você acha disso? Rio do Leão. Eu só ouvi o seguinte.
Ô, Nilda! O telefone estava caído no chão e ela do lado, só rindo. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu não sei se ela ouviu ou não, eu falei, eu te ligo mais tarde. Ela disse que ela ficou meia hora assim, do lado do telefone. E eu comecei a pensar na minha carne, né? Ministério Rio do Leão. Igreja Evangélica Rio do Leão. Uau! O Rio do Leão. Aí caiu a ficha. O Rio do Leão fala do Rio do Espírito Santo. O rio é o Espírito Santo. O leão é o leão da tribo de Judá. É poder, é autoridade. Não está acontecendo tudo isso ainda não. Aí caiu a ficha. Eu falei, não, deixa eu ficar quieto aqui no meu cantinho. Deus, fala mais. Fala mais, Senhor. 1 ano depois, Deus levou minha esposa para Toronto, uma conferência chamada Rios de Vida, lá numa igreja em Toronto, no Canadá. E chamaram as mulheres do Brasil para frente, e ela foi, recebeu oração, empacotou. E ela não é mais dessas que cai fácil, não. Tá? Não falo isso para escandalizar ninguém, mas ela ficou. E chegou um pastor do lado aqui, começou a gatinhar em volta dela. Começou a rugir como leão. Aí ele começa a falar em inglês. Leo is in Rio. Leo is in Rio. Significa o leão está no rio. Ele não conhecia a Marlene. O leão está no rio. Bom, pelo menos a confirmação veio. Ouvimos certo. Rio do Leão. E o leão está no rio. Ótimo. Mas Deus, fala mais. O que é o Rio do Leão? 1 mês depois, como família, nós voltamos para essa mesma igreja depois de uma visita nos Estados Unidos aos nossos familiares. Isso foi julho de 1997. E eu fui, né, quando nós voltamos, era uma conferência chamada Tome Mais um Drink. Gente, era só adoração e unção. Só. Presença do Senhor. Eles falaram, ó, não vai ter ninguém aqui impondo a mão, não. Adora ao Senhor e Ele vai te ungir. Nós tivemos algumas experiências tremendas. É semelhante ao que nós estamos vendo nos lugares que Deus está articulando essas coisas no meio da adoração. Sabemos como é que é. E eu fui para uma reunião de oração pela manhã. Gosto de ir para as reuniões de oração, a sala de intercessão. Por quê? Porque lá você vai ouvir o que o Espírito está falando com a igreja. Então fui. E lá eles estavam falando sobre um novo derramar. E gente, eu estava vendo coisas. Eu estava no meio do culto, eu tinha chegado, sentei lá atrás. É um lugar que cabe mais de 3.000 pessoas. Eu sentei lá atrás, eu só sentei de tanta presença de Deus que tinha no local. E faltava ainda 20 minutos para começar o culto. Eu falei, meu Deus. Aí, no meio das pregações, manifestações do Espírito Santo, semelhante ao que nós sentimos agora de manhã. No meio, gritos. Havia um rapaz, é a loucura. Ele fazia assim, ó. O que é isso? Eu olhava e não entendia nada. Mas uma das coisas que eles falavam é, antes de julgar a manifestação, pergunta para a pessoa o que ela está sentindo. Não seja precipitado no julgamento. Aí, foi. Esse rapaz, no meio do culto, ele teve que se retirar. Suponho que ele foi ao banheiro. Mas ele saiu no corredor. Oh! Oh! Eu fiquei pensando, será que lá no banheiro... Oh!
só sei que quando ele voltou pelo corredor. Oh! Mas eu estava vendo manifestações de Deus que eu jamais tinha visto na minha vida. E lá na sala de intercessão eles falaram, vem vindo uma outra onda, um novo mover do Espírito Santo e vai ser muito maior do que estamos vendo aqui. Mas que isso? Aí eu fiquei quieto no meu canto. Aí o Espírito Santo começou a falar. Mike, se vai ser maior, e vai ser, quantas vezes maior? Qual é meu número de multiplicação? E me bateu o número 12 de Moisés para 12 tribos, de Jesus para 12 apóstolos. Na multiplicação de pães e peixes, 12 cestos cheios. 120, múltiplo de 12, reunidos esperando o derramar do Espírito Santo. 24 anciãos em volta do trono. Isso foi bem antes de eu ouvir qualquer coisa sobre o G12, tá? Mas quando chegou o G12, foi uma das coisas que me fez testificar o mover de Deus nisso. E vejo. Agora, o Espírito Santo perguntou mais. Você sabe com quais águas se compara esse derramar em Toronto, que está tocando todas as nações do mundo hoje? Sim. As cataratas de Niágara, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Fazia parte de profecias dos anos 80. Um derramar no Canadá que iria despejar para os Estados Unidos e tocar todas as nações da Terra. É interessante porque Toronto, o significado do nome Toronto significa lugar de reunião. As nações do mundo têm se reunido em Toronto, nessa igreja, tem sido tocado. Ministros têm levado isso para as nações. Tremendo. Deus cumprindo o seu propósito. E Deus perguntou, você lembra a comparação que os guardas florestais faziam entre Iguaçu e Niágara? Quando você foi visitar em 1985, carregando a Rebeca, nenenzinho, no seu braço aqui? Sim, Senhor. 12 vezes mais. E o Espírito Santo falou, Iguaçu é o próximo ponto profético do novo derramar, 12 vezes mais. 12 vezes mais. Uau. Finalmente eu tinha entendido. Rio do Leão é uma palavra profética para a nação do derramar do Espírito Santo para a nação brasileira. E nisso deixo dizer uma coisa, especialmente para a INSEGEC. Durante anos, a INSEGEC, especificamente a Valnice, tem recebido do Senhor palavras e ordens e tem obedecido ao Senhor. Tem obedecido muitas vezes cegamente, só porque teve convicção plena que o Espírito Santo tinha falado. E eu sei que não é necessário o Senhor fazer isso, mas eu quero dizer, enquanto estávamos adorando, Deus pediu que eu falasse. Como resposta de 7 anos e de muitas outras coisas, mas de 7 anos específicos de obediência, Deus tem dado alguns sinais. E nessa noite a palavra que eu estou compartilhando, tanto o Brasil 500 anos, como o Rio do Leão, é especificamente resposta de 7 anos de obediência. É o Senhor pegar um outdoor, fazer a vida de uma pessoa um outdoor e escrever, eu ouvi o clamor, agora saiba que eu vou fazer. Com isso, por favor, não entenda que eu estou trazendo uma atenção para mim. Eu sou apenas um outdoor.
E não podemos parar nisso. É um sinal. Temos que caminhar. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer. Continua. Adiante tem o Rio do Leão. 12 vezes mais. Gente, é um derramar tão grande. Tão grande. O versículo da minha vida e do nosso casamento tem a ver com isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para o Brasil. Mas Deus, pelo seu Espírito, o mesmo Espírito que sonda e perscruta as profundezas de Deus, tem nos revelado essas coisas. O que você está ouvindo quando Deus fala, quero libertar o Brasil dos deuses do Egito, Brasil, tu és escolhido, é uma revelação das profundezas de Deus, do Espírito Santo para essa nação. Rio do Leão é uma palavra dizendo, eu tenho ouvido o clamor e eu vou derramar. Mas ninguém imaginou até agora as coisas que eu vou fazer. Milagres recreativos. Ressuscitar morto vai ser comum. Nós vamos esquecer de escolas para os cegos e surdos, porque nós vamos fechar. Mas nós vamos fechar, por outro lado, também orfanatos. Porque vai cair o amor de Deus nos lares brasileiros para adotar as crianças, não mandá-las para um orfanato. Ouviu? Um derramar que nós nem imaginamos ainda. Coisas tremendas de Deus. Bom, eu ouvi isso. Eu falei, Senhor, isso é tremendo. Ele falou, volta para o Brasil, eu vou te dar um chofar brasileiro e você vai tocar no dia 1º de outubro de 1997, o primeiro dia do ano de jubileu de Jerusalém. Ok, Senhor? Vamos lá. E aí, numa quinta-feira à noite, 1º de outubro, primeiro dia do ano de jubileu, flua, Rio do Leão. Flua, Rio do Leão. Não tinha mais nada o que fazer, éramos 12 pessoas. Flua, Rio do Leão. Flua, Rio do Leão. Ok, é só isso? Só isso. Vamos para casa. Não tinha nada de grande emoção, sabe? Só obedecemos o que o Senhor falou. É interessante, no final daquele mês, 31 de outubro, 31 de outubro. Ai, Deus, agora não.
31 de outubro de 97, estava em Londrina, Lawrence Kong. E também a Valnice estava lá nessa noite, que ele pregou sobre as células. Ele ministrou à igreja em Londrina, em região, sobre isso e várias outras ministrações. Eu fui convidado para traduzi-lo. E graças a Deus, aquela noite eu não falei outubro. Depois dele depois dele falar sábado à tarde e ungir todos os pastores, Jesus, eu vou ai. Eu ia falar com Jesus, mas os seus olhos destilam alegria. Ai, meu pai. Bom, estávamos em Londrina, né? E Lawrence, no sábado à tarde, ministrou sobre os pastores. E terminando, ele olhou para mim e disse: tem mais alguém? Eu olhei e falei: vem cá, é minha vez, eu quero receber. Ele orou. E foi interessante porque ele não sabia nada da história do Rio do Leão, né? E ele libera a palavra, eu digo, ele liberou a unção do dia, da ministração, e depois ele falou: tu és o leão de Londrina, levanta e ruja. Isso foi antes de usar essa jubinha aqui. Aí, naquele dia eu não levantei, eu caí, não rugi também, mas tenho rugido desde então em alguns lugares. No outro dia nós fomos para a Argentina. Até foi interessante porque nós fomos também, a Valnice foi. E lá na Argentina, eu fui para a sala de intercessão. E na sala de intercessão, gente, tinha 40 intercessores, 40, 50 intercessores internacionais. Então, imagina uma sala. Eu naquela época, eu não era, nem hoje, mas era mais desconhecido então do que hoje. No meio do pessoal de intercessão, por causa das coisas que Deus tem dado, eu sou mais ou menos conhecido. Mas naquela época, nem... Quem é esse que está aqui invadindo a nossa reunião? E imagina você estar numa reunião de oração com todo mundo do calibre na intercessão da nossa irmã. Eu estou ali, assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu queria ouvir o que o Espírito estava falando com a igreja. Eu estava lá, e Charles Pierce, o coordenador, tinha me convidado. E nesta manhã, a mão do Senhor veio sobre mim. Porque eu não tremi. Eu chacoalhei. E era 20 minutos isso aqui, ó. Na frente de 50 intercessores internacionais. Vocês acham engraçado, né? É porque não foi você.
E eu estou aqui na minha mente pedindo, Deus, manda o profeta ou expulsar esse negócio que está, ou dominar alguma coisa. Por favor. Pior, dizem que o espírito do profeta é sujeito, né? Quando querem acalmar tudo, aí logo o espírito do profeta é sujeito. Só que explodiu de mim. Aí eu explodi numa língua que eu jamais tinha falado. E chacoalhando. Eu estou assim, ó, Deus, manda parar esse negócio. Eu não vim aqui para aparecer na frente desse pessoal. Deus, eu estou esperando qualquer hora o Chuck Pierce vir e expulsar algum tribufu bem grande, sabe? Eu estava pronto. Eu já tinha aprendido, pode ficar escondido. E eu já tinha decidido, Senhor, se tiver alguma coisa em mim, que manifeste para sair. Mas se que tem que sair. Aí eu já tinha decidido isso na minha vida. Senhor, tanto que eu ministrei que ficou escondido e ficou, eu não sabia que eu tinha demônio. Bom, agora que você sabe, pare de pecar, né? E eu estava assim, Senhor, se tiver alguma coisa, eu estava esperando ele chegar. Sai! Mas nada disso. Sabe, quem tem filhos aqui? Tá. Você sabe quando o filho vem, os 2 aninhos, a minha Rebeca fez isso comigo. Tá? Ela vem, eu estou assistindo o jornal. Paiê. Paiê. Ô pai. Paiê. Paiê. Ô Mike. Aham. Essa vez eu vou falar, tá? Aham. Sabe que sou eu. Ele não expulsou nada. Aham. Eu quero falar contigo. Aham. E não quero que você negue mais. Aham. Tá bom, é o Senhor que vai falar? É. Tá bom. Blum. Caí prostrado. Comecei a ter uma visão. Em cima do rio Iguaçu. Cheguei no ponto chamado Garganta do Diabo e mergulhei. Só que quando eu cheguei lá embaixo, eu dei um salto. E quando eu dei o salto, eu olhei as minhas mãos e percebi que as minhas mãos não eram mãos, eram patas. Visão. Não estranhei. Olhei para baixo. E eu vi que as águas tinham subido junto comigo. Eu falei, ai. Só que nisso, visão moderna, deu um zoom. Afastando. E foi e vi o Brasil de cima. E as águas das cataratas subindo e entrando e inundando todo o Brasil. Falei, pai, eu quero. Nisso eu comecei a chorar e chorar e chorar. Deus falou mais algumas coisas sobre o avivamento. O nível de quebrantamento que nós precisamos chegar. É por isso que estamos pregando, arrependei-vos constantemente. Dentro da igreja e fora da igreja. Isso para chegar a cavar um leito de um rio que corresponde 12 vezes mais aquilo que Deus quer derramar. Agora, nisso eu voltei para o Brasil e fiquei na minha. E interessante que em março de 98, eu fui com a Valnice e a irmã chama, aquela irmã que foi, Luísa. Fomos para Singapura. Interessante como acompanha essa história, eu não tinha notado. Estava em Londrina, depois na Argentina, depois na Singapura. É hoje aqui. Aí, nós fomos a Singapura e foi legal lá. Mas eu confesso que para mim,
eu fui não sabendo do que se tratava. Foi bom conhecer, tal. Ótimo. Foi ali que eu recebi o convite para ser ordenado. Então foi uma das propostas de Deus, dos propósitos de Deus. O segundo foi que na volta eu parei no país da África do Sul. E ali eu fiquei uma semana para visitar um casal de missionários. E eles resolveram me levar para um lugar chamado Drakensberg, é um parque nacional. Lindo, lindo, lindo. No interior da África do Sul. Bem no território do Zulu. Aí fomos. A caminho eles estavam falando de Drakensberg e me incomodava esse nome. E aí eu pairava uma pergunta, mas o que significa Drakensberg? Aí eu perguntei, o que significa isso? Falaram, significa caverna ou morro do dragão. Morro do dragão? Peraí. Eu sou Miguel. Está me levando para a caverna do dragão? Apocalipse 12:7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Eu sei que eu não sou aquele Miguel, mas eu sou Miguel. E não sei se eu estou a fim de ir para a caverna do dragão, não. Não sei se eu estou preparado para isso, não. Porque coisas na minha vida já tinham tomado uma face profética e de sinal. E eu estava, Deus, eu não contava com isso quando eu saí do Brasil, não. Dali a pouquinho eu estou cogitando sobre isso. E eu vejo uma placa na estrada. Peraí, gente, para o carro. Aí eu peguei a máquina e tirei a foto. Lions River, o Rio do Leão. Falei, Deus, onde no mundo que você vai levar Miguel para a morada do dragão, a caverna do dragão, e vai passar o Rio do Leão, em cima de toda essa palavra que o Senhor tem falado? E estou aqui, eu te trouxe aqui. Uau! Aí eu fiquei meio tonto, só imaginando isso e pensando, Deus, isso é muito loucura. Isso é muito doido. E parece que eu vou ter que falar sobre isso um dia. É muita doideira. Eu estou pensando assim, tá? Aí o Espírito Santo vem e fala, mas tem Rio do Leão no Paraná. Está amarrado todo espírito de engano, Pai, perdoa, eu estou querendo ver Rio do Leão em tudo. Me perdoa. Dali a pouquinho eu estou pensando, e se for? Aí eu fiz a oração correta, Senhor, eu cubro isso com o sangue de Jesus. E eu peço que, se é verdade, que o Senhor traga as informações para mim. Aí, voltei. Março 98. Maio de 98, estava em Curitiba, capital. E conheci uma irmã em Cristo que trabalhava no departamento de cartografia do Paraná. E tinha mapeado todos os rios do Paraná. A irmã pode pesquisar para mim a existência de um rio? Posso. Um Rio Leão, um Rio do Leão. Não, tudo bem, mas olha, esse nome não me é estranho, não. Tá bom, 3 semanas depois eu recebo a resposta. O Rio do Leão fica a 50 quilômetros das Cataratas do Iguaçu, numa cidade chamada São Miguel do Iguaçu. Aí Deus falou, pesquisa sobre São Miguel. Aí eu fui pesquisar. São Miguel foi fundado como município à beira do Rio Paraná, e a cidade de São Miguel, dentro do município de São Miguel, foi fundada à beira do Rio Paraná. Só que isso nos anos 60. Nos anos 70, eles resolveram construir Itaipu, a maior geradora de energia do mundo. Que quando eles iniciaram, trabalhava com um certo número de turbinas. 12. Uau! Eu não estou inventando isso, não. Depois, eu fico sabendo que quando fecharam as comportas para girar as turbinas, inundou vários municípios na beira do Rio Paraná. E eles tiveram que transferir
São Miguel do Iguaçu, a cidade, porque o município de São Miguel do Iguaçu foi o município mais inundado que todos. Achei interessante. Vai falar de promessas. Aí Deus pega o Rio Paraná, o São Miguel que fica à beira do Rio Paraná, ele transfere para onde fica o Rio Leão. Em que ano foi isso? 1983. Que ano que eu vim para o Brasil com a minha bela esposa Marlene? 83. Caiu isso, eu falei, ai, ai, ai. Deus, o Senhor mudou uma cidade por minha causa? Ele falou, mais ou menos. Na verdade não é para você, é para ele. Isso só me dá coragem para falar. O sinal é para aqueles que têm clamado diante de Deus. A ação de Deus. Aí eu fiquei, pai, que coisa. Aí em 1998, Deus me manda traduzir um homem chamado Sérgio Scataglini aqui em São Paulo, na comunhão cristã nos Jardins, do pastor Arles, apóstolo Arles, agora. E naquela época, eu vim traduzir. Na primeira noite, o homem libera uma palavra profética que eu não sabia. Ele não sabia de nada a não ser o meu nome, Mike. Tínhamos nos conhecido e fomos apenas apresentados. Aí ele chega e fala, Mike, o Espírito Santo me mostra que tu és sinal e símbolo para essa nação. Algumas pessoas aqui estavam lá, tá? E aquela noite eu caí e fiquei chorando umas 3 ou 4 horas, sem parar. Porque é uma coisa que eu comecei a cogitar o que Deus está fazendo comigo, o que Deus está fazendo com essa nação, para declarar, continue, que eu vou fazer o que eu tenho prometido. Saiba disso. Deus está ouvindo o clamor. Deus está ouvindo o clamor. Ele vai fazer. Sempre que Deus dá sinais no Velho Testamento e no Novo, é porque Ele vai fazer. Tanto de destruição, como de promessa. De bênção. Agora, em 1999, Deus nos deu a oportunidade de receber um ministro chamado Randy Clark em Londrina. Ele é um homem que Deus usou para começar o derramar em Toronto, naquela igreja. E naquela ocasião, o Bertone estava lá, nós tínhamos tapete na frente, um rio, porque era chamado Rio de Deus em Londrina, a conferência, e tinha um tapete profético, e na sexta-feira de manhã eles estavam lá também. Na sexta-feira de manhã, nós compartilhamos pela primeira vez essa história, em setembro de 99. E até tínhamos as águas do Rio Leão, lá de São Miguel do Iguaçu, que a gente tinha consagrado ao Senhor. E num ato profético, Deus mandou eu correr naquele tapete de 40 metros ali, ó. Foi muito legal. E despejei, tinha chamado os pastores. Quem crê, vem mergulhar no rio. Mas foi um tal de cabelo branco rolando para lá e para cá, gente. Que a bagunça que nós vimos aqui hoje era pequena. Foi muito legal. Mas nisso, o Espírito Santo começou a ser derramado de tal forma que nós varamos o almoço, fomos até umas 3 horas da tarde. Foi tremendo o que Deus fez. Voltando à noite, eu pensei, Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Porque parece que qualquer coisa vai ser anticlimático. Parece que o final devia ter sido agora de manhã. Eu cheguei, Davi estava dirigindo a adoração, ministrando a adoração. Ele estava com uma mulher e um menino. Eu cheguei e ele falou, essa é a Silvia e o Lucas, o filho dela. O Lucas, aí a Silvia começou a contar a história para mim. Que ela era da cidade de Presidente Prudente, 3 horas de Londrina.
E ela estava desde terça-feira na conferência. E tinha estado de manhã, quando nós compartilhamos a palavra sobre Rio do Leão. E Lucas tinha chegado essa tarde. Não tinha falado nada com ela antes, então ele não sabia sobre a palavra Rio do Leão. Mas ele chegou de Presidente Prudente, junto com o pai, para buscar a mãe. E levá-la de volta para Presidente aquele final de semana. E quando ele chegou, ele falou: mãe, quarta-feira eu levantei cantando uma música, mãe. Você quer ouvir? Quero. Isso levou a Silvia buscar o Davi. E quando eu cheguei, os três estavam meio chorosos lá. Aí eu cheguei, o que é? Aí o Lucas cantou: vem, Senhor, buscar a minha vida. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, buscar a minha vida, sim, lhe darei a minha vida, Senhor. Buscar a minha vida, sim, lhe darei a minha vida, Senhor. Pois contigo passarei na caverna do dragão, e depois entrarei no rio do leão, e ali, Senhor, darei louvor somente a ti. Pois contigo passarei na caverna do dragão, e depois entrarei no rio do leão, e ali, Senhor, darei louvor somente a ti. Amém. 12 vezes mais. Você lembra de manhã que eu falei que Deus nos levou a consagrar Rio do Leão, lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, no dia de Pentecostes do ano 2000. Interessante que no dia que nós fomos para o lado argentino, onde nós fizemos um ato profético, pegando águas do Rio do Leão, óleo das 72 horas de adoração que nós tínhamos consagrado ao Senhor, e a letra do CD Rio do Leão, jogamos lá dentro de uma garrafa. Fomos para o lado da Argentina, lá naquela passarela que chega bem na garganta do diabo. E Deus falou: joga uma bomba na garganta do diabo. E lançamos. Chegando na passarela, era um dia chuvoso e não tinha quase ninguém lá. Apenas 4 pessoas. 4 pessoas subindo da passarela quando a gente estava chegando. E eu percebi que estavam falando inglês. Então eu dei um de metido e perguntei: de onde vocês são? Eles falaram: we are from South Africa. Eram da África do Sul. Olhei para o Davi. Davi olhou para mim: eles são da África do Sul. Eu falei. Ele olhou: mãe, África do Sul! Onde Deus deu a primeira confirmação sobre o Rio do Leão.
quais são as probabilidades de encontrar 4 sul-africanos naquele lugar na chuva? Deus não está brincando, queridos. Deus não está brincando. Ele está tratando muito a sério de falar com o Brasil. Eu vou derramar o meu espírito 12 vezes mais. Brasil, tu és escolhido. Chega de deserto. Flua, Rio do Leão. Mas uma coisa, e por isso você ouviu a chamada em setembro. Deus está dizendo à nação brasileira como estratégia nesses dias, enquanto não é levantado o tabernáculo de Davi nessa nação permanentemente, conforme o que nós conversamos de manhã. Deus está pedindo, Brasil, vem me adorar 3 dias no deserto. Sai. Vem me adorar 3 dias no deserto. Já conversamos com a Valnice. Nós vamos articular no ano 2002, durante a Páscoa, que esse ano de 2002 começa no meu aniversário. Para ser mais uma questão profética. Só é que tem uma coisa que nós fomos averiguar. Por causa dessa questão da Páscoa judaica e no calendário romano não coincidir, certo? Fomos pesquisar. E em 2002 coincide. Vamos falar de questões proféticas, né? Deus está dizendo, vem me adorar 3 dias. Então, durante a Páscoa, nós vamos mobilizar no mínimo 50 cidades. Só que eu sei que em Segec só está em 120. Então, eu já sei que tem mais agora? Ok. Então, eu sei que só em Segec tem mais que isso. Então, é garantido bem mais de 50. Mas deixa eu colocar uma coisa muito interessante. A nação brasileira está correspondendo. Essa palavra está caindo com graça nos ouvidos da igreja brasileira. Goiânia articulou. Eu estou para ir em novembro para Goiânia. Nós vamos ouvir os testemunhos das coisas que aconteceram lá. O que aconteceu aqui foi fabuloso. Todos os lugares Deus está correspondendo com o pedido dele, com o convite dele. Vem me adorar 3 dias. Mas em agosto uma coisa interessante aconteceu. Quando eu fui para a Argentina uma outra vez, em 98, setembro de 98, eu fui para a igreja de um homem chamado Pablo Deiros, um apóstolo reconhecido na Argentina. E compartilhei as coisas que eu tenho compartilhado com vocês aqui nesses dias, compartilhei com ele. Ele disse, essa palavra é uma palavra do Senhor. Eu quero dizer que a ordem de Deus, as estratégias de Deus virão a ti. Quando vier, você fala comigo que eu vou falar com os apóstolos na Argentina. E nós vamos corresponder com aquilo que o Espírito Santo pedir. Já tendo isso, em agosto, na cidade de Vitória do Espírito Santo, nós nos encontramos, eu e Davi fomos convidados para um encontro de adoração. E nos encontramos com um grupo de argentinos que foram também convidados. Acontece que eles são dessa igreja do Pablo Deiros. E eles ouviram essa palavra. E voltaram para a Argentina. E falaram, nós queremos convidar vocês
conversamos com os nossos pastores. Queremos convidar vocês, vem ministrar essa palavra aqui. E nós queremos colocar você num encontro de adoração para os ministros de Buenos Aires. Porque nós queremos que isso dê um pontapé para que no ano que vem nós também façamos 72 horas de adoração. As cataratas do Iguaçu estão em 2 países, Brasil e Argentina. Com muito temor, com muita ousadia e com muita expectativa no Senhor, estamos vislumbrando mobilizar no Brasil e na Argentina 72 horas de adoração e intercessão estratégicas, conforme a visão que a gente tem conversado, tem passado aqui. E é o Espírito Santo que está articulando isso. É o Espírito Santo que está falando com a igreja no Brasil e na Argentina. Mas você pode imaginar, e nessa noite eu tenho declarado diante de Deus, que nós estamos próximos ao monumento da maçonaria, que reúne todas as nações da América Latina. E essa palavra está sendo profetizada sobre todas essas nações. Porque é o que o Brasil tem para levar para as nações. O Brasil está sendo chamada como adoradora. Falei de manhã e repito. Agora, perante essa palavra, Brasil, tu és escolhido. Chega de deserto e vem me adorar 3 dias no deserto. Brasil, não existe adoração como a tua. E você não pode se orgulhar porque você não gerou isso em si. Eu falei algo para alguém outro dia, quando foi derramado o Espírito Santo no Brasil, podemos saber de uma coisa. Não vai ser como Inglaterra, tudo organizadinho. Vai ser uma bagunça santa. Tá? E nós temos que saber disso. Tá? Vai ser incontrolável da parte dos homens, mas total controle do Espírito Santo. Mas Brasil, quando eu vejo, eu estava na igreja, na INSEGEC, em Ribeirão Preto. Era uma conferência de adoração. E quando a gente estava lá, estava reunindo várias igrejas, reunindo na INSEGEC lá. E foi impressionante para mim, porque na hora que era para subir, junto com Davi e os músicos, para ministrar a unção dos 4 seres, que nós vamos ministrar amanhã de manhã aqui. Quando nós fomos ministrar isso, eu estava sentado, eu levantei para subir no palco e Deus falou, não, fica aqui do lado. E eu fiquei do lado, eles subiram. Ele começou a ministrar. E à medida que Davi ia ministrando, o povo ia adorando ao Senhor. E Deus falou comigo, olha para a adoração. Me constrange e me emociona que Deus iria compartilhar comigo o sentimento que está no coração dele em receber a tua adoração. Eu fiquei descontrolado. Deus só falou, você não imagina como eu gosto dessa adoração. Como eu amo essa adoração. Desenfreada. Como eu recebo com alegria a adoração dessa nação. Eu caí e comecei a urrar descontroladamente.
E volta e meia, eu estou observando, eu estou adorando e Deus fala, para, dá uma olhada. E é sempre uma hora em que as pessoas não estão nem aí com quem está do lado, quem está na frente. Não tem organização na dança. É tribal. E Deus só fala comigo, como eu curto isso. Como eu gosto disso. Vem dançar comigo, Jesus. Estamos em dias chegando muito próximo em que Jesus vai dançar com a noiva. E pela pessoa do Espírito Santo, foi interessante esse conceito para mim. O dia que Davi convidou a gente para dançar com Jesus, ele falou para dançar no Espírito, então era para a gente abraçar. E eu sempre dirigi a dança, sou homem. E quando eu fui, o Espírito Santo falou, você é noiva. Você foi criado para ser conduzido, não para conduzir. O Rio do Leão 12 vezes mais. Será? Aqui eu fiquei pensando aquele negócio do rio de Ezequiel. Aqui, daqui até aqui, tem uma distância. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa! Será que o 12 vezes mais não está prometendo um grande derramar para a grande colheita que nem imaginamos o que Deus vai fazer? Brasil, tu és escolhido. Chega de deserto. Flua, Rio do Leão. Vem me adorar 3 dias no deserto. Agora eu vou fazer o que eu senti Deus falar. Quando o Senhor restaurou a sorte do Brasil, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. 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 E a nossa língua com cânticos de alegria.
Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Espírito Santo, Espírito Santo, antes de dizerem entre as nações, diz que a nossa boca iria encher de riso. E Senhor, esse é um lugar profético. E eu quero pedir que o Senhor faça-se ouvir em todas as nações representadas naquele memorial o riso do Senhor na boca do Brasil. A nossa boca encheu de riso. 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 Derrama o Espírito Santo. Se Brasil vai ser levantado na força do Espírito, saiba que a força do Senhor é a alegria. Agora, Espírito Santo, enche os vasos. Enche os vasos. Enche os vasos. O Espírito Santo destampa os tampados. Destampa os tampados. E profetizamos em nome de Jesus. Que esse povo que recebe agora essa alegria será como o seu noivo de Salmo 45. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Você não vai se comparar com ministro nenhum. Você está recebendo da alegria que está vindo de Jesus, do próprio Jesus, o noivo. Eu digo,
Os seus olhos vão destilar alegria. Você olhará para pessoas e cairão na risada, sendo cheios do Espírito Santo e a alegria do Senhor. Pelo seu olhar em aeroportos, em rodoviárias, na igreja, onde você ministrar, você vai olhar, e assim como Jesus, os seus olhos vão destilar a alegria. Tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria. Vai encher essa nação da alegria do Senhor. Vai! Vai, Senhor! Mas receba, Senhor, enche os vasos. Enche os vasos. Tanta cura de ministério. Destampa os vasos, Senhor.